A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 10. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. Hoje nós vamos começar o estudo da primeira carta de João, a primeira epístola do apóstolo João. Ontem nós terminamos, concluímos o Evangelho de João. Hoje nós vamos começar a carta, mas vocês vão perceber o mesmo estilo de escrita e uma marca registrada, o amor. Este texto da primeira carta de João, acredita-se que foi escrito mais ou menos no ano 90 depois de Cristo. Quando a gente estudou João, eu falei que a data poderia ser 70, 80 depois de Cristo. Depende do historiador, do comentarista, né, do teólogo. Essas datas, elas são muito discutíveis, né? Mas o que a gente sabe? Que o autor é o mesmo. Que tanto o Evangelho de João quanto 1ª, 2ª e 3ª João e o Apocalipse são os textos, os escritos do discípulo a quem Jesus amava, João. Quem é João? É o apóstolo João, que nos evangelhos é apresentado como filho de Zebedeu. Ele tinha uma mãe chamada Salomé. Ele era irmão de Tiago. Como eu falei, mas não custa repetir, o autor do Evangelho de João, conhecido como discípulo amado, ele fazia parte do círculo íntimo do Senhor Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Ele teve a honra, a graça de não ser martirizado, mas morreu de velho, de idoso, prisioneiro na ilha de Patmos, mas lá recebeu a revelação do Apocalipse. Acredita-se que Jesus fosse, olha o que eu vou fazer, primo de João. Por quê? Porque acredita-se, quem já é inscrito do canal, quem já é inscrita do canal, a Bíblia diz, sabe, que quando eu falo acredita-se, é porque é uma informação extra bíblica, né? É alguma informação que a gente encontra nos livros históricos, nos registros históricos. Então, acredita-se que Salomé, a mãe de João e Tiago, era irmã de Maria. E aí algumas coisas fazem sentido. Porque aquele pedido, né? Que os meus filhos sentem um à tua direita e o outro à tua esquerda. Por que ela andava sempre junto? Salomé está uma presença frequente nos evangelhos. E ele sempre é reconhecido também como filho de Zebedeu. Então significa que Zebedeu e Salomé eram pessoas importantes, eram conhecidas e reconhecidas. João estava na cruz assistindo, estava aos pés da cruz assistindo
né, a agonia, a morte de Jesus. E ele recebe também a incumbência, a responsabilidade, a obrigação de amparar Maria. O que também justifica que, se Maria fosse irmã de Salomé, nada mais justo, nada mais correto do que João receber Maria em casa. Nós encontramos referências a respeito desta família em volta de João em Mateus 27, 55, 56 e Marcos 15, 40. Então, é uma pessoa muito respeitada entre os primeiros cristãos. O apóstolo do Senhor Jesus, o discípulo a quem ele amava, filho de Zebedeu, filho de Salomé e irmão de Tiago. E tem mais uma coisa. A Bíblia diz que ele e Tiago, né, eles eram discípulos de João Batista. E eles, quando conheceram Jesus, né, abandonaram João Batista e passaram a seguir Jesus. E também é dito que ele era sócio de Pedro, o que também explica, justifica esse círculo mais íntimo, mais unido, mais amigo, mais fechado do Senhor Jesus. Entre os 12, ele tinha 3, Pedro, Tiago e João. Então, se ele era sócio de Pedro, amigo, eles eram conhecidos e a tradição diz que Pedro era o mais velho, então tudo isso explica o que a gente viu nos evangelhos, né? E principalmente no evangelho de João, essa proximidade com Pedro. Bom, fiz essa introdução para vocês saberem um pouco mais sobre João, porque a carta, a epístola, na tua Bíblia pode estar escrito epístola, quer dizer carta, né? A mesma coisa. Acredita-se então que depois do ano 70, depois que Jerusalém foi destruída, ele sai, né, de Jerusalém e ele vai para Éfeso, que atualmente estaria na Turquia. E ele escreve com todo o amor sobre a vida cristã, sobre os passos dos primeiros cristãos. Ele quer enfatizar a doutrina verdadeira, fidedigna, a obediência sincera, quer dizer, tu tem que ter uma santidade, tu tem que ter um testemunho, tu tem que ter uma vida reta, e o Espírito Santo. Porque se tu observa a doutrina, se tu obedece, tu guarda, se tu tem um bom testemunho, né, diante de Deus e dos homens, tu tá evidenciando a tua salvação. Esses são pré-requisitos de um homem e de uma mulher de Deus. E ele também faz questão de diferenciar, de separar luz e trevas. Tu é de Deus ou tu não é. Então, se tu é do dia, tu é da luz, tu tem que rejeitar o mundo e rejeitar a cultura do mundo, a cultura mundana, quer dizer, o pecado, o sistema caído. Então, com esta introdução a respeito da carta, eu acho que ficou bem claro. Se tu não assistiu os vídeos sobre o Evangelho de João, nós temos uma playlist completa e nós já temos também 2ª João e 3ª João. Eu sempre falo para vocês, acessem as playlists do canal, porque são muitos vídeos, então é mais fácil tu encontrar, tu localizar nas playlists, tá certo? Então, o que a gente vê no primeiro versículo? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida. Então, aqui João está deixando bem claro, ele viu, ele ouviu, ele apalpou, significa
Eu sou uma testemunha ocular da vida e do ministério do Senhor Jesus. O que eu falo, eu não falo porque alguém me contou. Eu falo porque eu vi, ouvi e vivi. E a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, quando tu lê isso, tu percebe a autoridade espiritual, a experiência e algo que não pode ser questionado, porque é algo que eu vi, algo que eu ouvi, algo que eu vivi. Então, esta autoridade, João tem de sobra. E ele atesta. Jesus é a vida eterna, a vida eterna, a vida encarnada, manifesta, manifestada, revelada. Ele teve amizade, união, ligação, comunhão com a vida eterna, com o próprio Senhor Jesus. 3. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Aqui ele fala, ó, a importância de nós termos comunhão. Temos comunhão com o Pai, temos comunhão com o Filho, temos comunhão com o Espírito, mas nós precisamos ter comunhão com os irmãos. Comunhão é união, é unidade, é uma vida compartilhada. E é muito importante, vamos dizer assim, tu te relacionar com a igreja do Senhor Jesus. Nós não fomos chamados para ficarmos sós, isolados. Não, nós fazemos parte de um corpo. E o corpo completo, unido, ajustado, glorifica a Deus. 4. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então, qual é a maior alegria que nós temos? A salvação em Cristo Jesus. E o que vem, vamos dizer assim, na sequência? A comunhão com a igreja do Senhor Jesus. Jesus morreu pela noiva, pela igreja. E nós devemos honrar esse sacrifício. E é na comunhão que o amor se expressa. E aqui tem algo muito lindo. A nossa alegria seja completa. Então, escrever esta carta, além de deixar bem claro que ele é uma testemunha ocular, de que Jesus é a vida eterna, de que nós temos que ter comunhão com os irmãos, e muitas vezes tu não consegue ter essa comunhão física, presencial, no caso, manda uma carta. Fala do teu amor, fala da tua saudade. E aqui ele está dizendo, ó, promover a alegria. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então, o propósito, o objetivo também é promover a alegria entre os irmãos. 5. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, Deus é luz. Se Deus é luz, não tem treva. Ele é a luz. Só que aí a gente tem que pensar, luz, o que é a luz? Para que tem luz? Por que a gente precisa de luz? Por que a luz é melhor? Luz é vida, luz é força, luz é ânimo. Do ponto de vista espiritual, é santidade. Quem quer fazer coisa errada, quem quer pecar, vai pro escuro, vai para as trevas. Luz é fé, porque é de glória em glória,
De fé em fé, graça sobre graça, a luz vai brilhando cada vez mais e mais, até ser dia perfeito. Então, Deus é luz, Deus é comunhão, Deus é verdade, Deus é vida, Deus é testemunho. Então, tudo isso a gente pode dizer, Deus é luz, porque nós precisamos da luz para viver, precisamos da luz para termos ânimo, força, saúde. Dias sem sol, sem luz natural, adoecem, deprimem, enfraquecem. Nós precisamos da luz. Então, a simbologia de luz é algo que todos nós entendemos, que é algo bom, que é algo positivo. Então, ele está dizendo que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então, se nós somos de Deus, nós somos da luz. Não está conosco as trevas, nós não somos das trevas. Por isso que eu falei que o objetivo dele é deixar bem claro quem é de Deus e quem não é, quem é da luz e quem não é, quem é do mundo e quem está seguindo, guardando, obedecendo a palavra. 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se do lado da luz tem vida, verdade, no lado das trevas tem morte, tem mentira, tem engano. Então, se tu diz que tu é de Deus, que tu é da luz, que tu mantém comunhão com ele, tu tem que andar na luz, tu tem que andar na verdade. E tu tem que abominar, rejeitar, se afastar da mentira, das trevas. 7. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Este versículo foi muito importante na minha conversão. Por quê? Olha o que está dizendo aqui. Se tu é de Deus, tu anda na luz, porque tu acabou de ouvir, Deus é luz. Então, Deus é luz, eu sou de Deus, eu tenho que andar na luz. É uma questão lógica. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então, um sinal de andar na luz é ter comunhão com os irmãos. Porque tu não tem nada para esconder, tu não tem nada para te envergonhar, tu não tem nada para ser acusado ou condenado. Então, tu tem comunhão, tu anda junto com os irmãos. E aí vem o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, quando diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, é de qualquer tipo de pecado. Não importa o pecado. O que importa é o poder, a autoridade do sangue, que é o sangue puro e imaculado, que é o sangue do Senhor Jesus. Então, tu aceita Jesus, tu recebe Jesus, tu encontra Jesus, tu entrega a tua vida para Jesus, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, se tu diz que tu não tem pecado, tu tá te enganando, tu tá mentindo para ti mesmo. E o próprio João, ele diz, ó, a nós mesmos. Nós, então ele está se incluindo. Não importa que ele já é um senhor, um idoso, né, um ancião. Não, nós nunca podemos achar que a gente não peca, no sentido de que deixou de ser pecador. Não, nós não vivemos na prática do pecado. Agora, se tu diz que tu não tem nenhum pecado, tu tá mentindo. A verdade não está em ti, não está em nós. Nós estamos nos enganando. É um auto-engano. 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, nos purificar de toda injustiça. Assim como ele nos purifica de todo pecado, quer dizer, de qualquer pecado, de qualquer tipo de pecado, ele nos purifica de toda injustiça, de qualquer tipo de injustiça. Ele nos limpa, nos purifica, nos perdoa. E aqui
neste versículo nós temos 3 ações muito importantes. Confessar. Se confessarmos os nossos pecados, então, quando tu encontras Jesus, tu tem convicção de que tu é pecador e que ele é santo. Porque tu acredita que ele é o teu salvador. Tu crê que ele é teu salvador. E ele vai ser teu salvador de quê? Do quê? Dos pecados que tu comete. Então tu vai confessar os teus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então tu confessa, mas quem te perdoa é aquele que é fiel e justo. Tu confessa, mas quem te perdoa é Jesus. Então, tu tem que confessar. E como é que tu vai confessar? Se arrependendo dos teus pecados. O que João Batista pregava? O arrependimento e confissão de pecados. Porque esse é, vamos dizer assim, o primeiro passo, o primeiro degrau para a salvação. Tu confessa que tu é pecador. Tu confessa que Jesus é o único que pode te salvar dos teus pecados. Que Jesus é o único que pode perdoar os teus pecados. Aí o que acontece? Depois da confissão, depois do perdão, há uma purificação de toda a injustiça. O que quer dizer isso? Não tem mais acusação, não tem mais condenação, não tem mais sujeira, não tem mais mancha, não tem mais pecado, não tem mais injustiça, não tem mais transgressão. Aí tu vai dizer, mas eu não entendo isso, tu acabou de dizer que se eu digo que eu não tenho pecado, eu sou mentirosa. Essa é, vamos dizer assim, a maior aula, a maior explicação que nós vamos encontrar na primeira carta de João. A diferença entre ser um pecador, vamos dizer assim, na essência, porque somos descendentes de Adão, somos seres humanos, e tu viver pecando deliberadamente na prática de algum pecado. Tu viveu uma vida pecaminosa, marcada pela transgressão, pela iniquidade, pela injustiça. E aqui tá dizendo, ó, ele nos purifica de toda injustiça, de qualquer tipo de injustiça. Tá purificado, tá perdoado, tá salvo, tá remido. Houve a redenção no sangue de Jesus. 10. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então ele está explicando que nós precisamos reconhecer a nossa condição de pecadores, que cometem pecados, erros, falhas, mas não que vivem pecando. Porque tu já te arrependeu dos teus pecados. Tu já confessou os teus pecados. E tu já recebeu o perdão do Senhor Jesus. Se a palavra de Deus está em nós, no nosso coração, que é Jesus, Jesus é a palavra de Deus, Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne. Se Jesus está conosco, se ele habita em nós, nós temos o caminho, a verdade e a vida. Então, se tu tem Jesus, tu vai falar a verdade, tu vai viver na verdade, tu vai amar a verdade, tu vai andar na verdade, tu vai amar a luz, tu vai viver na luz, tu vai falar da luz, tu vai representar o reino da luz. E tu vai fazer o quê? Tu vai rejeitar o reino das trevas. Então, neste primeiro capítulo da carta de João, ele faz questão de dizer que o que ele viu e o que ele ouviu, ele anunciou. E é o que nós devemos fazer, pregar o evangelho a partir das nossas
próprias experiências, falar do que a gente ouve, vê e vive em Jesus.